Pergunta: é necessário separar o PGR da NR1 e da NR12, ou há apenas um PGR? Explique. Resposta: não há um PGR específico da NR12. O PGR, conforme a NR1, deve contemplar ou estar integrado com planos, programas e outros documentos previstos na legislação de SST. As normas regulamentadoras serão harmonizadas à NR1, exceto a NR31, que possui lógica própria. Pergunta: quais registros e evidências adicionais devem ser gerados pelo gerenciamento de risco ocupacional além do PGR? Cite exemplos. Resposta: além do PGR, devem ser gerados registros como procedimentos de respostas aos cenários de emergências, análises de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho, planos, programas e documentos previstos na legislação de SST integrados ao PGR, evidências da consulta e comunicação aos trabalhadores sobre os riscos ocupacionais, evidências de acompanhamento das medidas de prevenção, incluindo verificação da execução das ações planejadas, inspeções dos locais e equipamentos de trabalho, e monitoramento das condições ambientais e exposições a agentes nocivos. Pergunta: como deve ser feita a integração do PGR com planos, programas e outros documentos previstos na legislação de segurança e saúde no trabalho? Dê exemplos. Resposta: o PGR deve ser integrado com planos, programas e outros documentos como o Programa de Conservação Auditiva, PCA, Prontuário de Instalações Elétricas da NR10, Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais Perfurocortantes da NR32 e relatórios de inspeção de segurança da NR13. Estes documentos fornecem informações e evidências que alimentam o PGR. Pergunta: como devem ser tratados os perigos no PGR? Resposta: os perigos identificados no inventário de riscos ocupacionais devem ser tratados com a metodologia prevista na NR1. Isso implica que devem ser observadas as etapas do inventário de riscos ocupacionais e os requisitos do plano de ação. Pergunta: o PGR deve ser elaborado, implementado e mantido por quanto tempo? Resposta: o PGR deve ser elaborado, implementado e mantido pela empresa até que seja concluído o ciclo de vida do empreendimento, ou seja, desde a fase de projeto até a fase de descomissionamento da instalação. Pergunta: quais são os principais objetivos do PGR? Resposta: o principal objetivo do Programa de Gerenciamento de Riscos, PGR, é gerenciar os riscos ocupacionais das atividades desenvolvidas nas organizações, contemplando os riscos ocupacionais e suas respectivas medidas de prevenção. Pergunta: como deve ser a integração do PGR com a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, CIPA? Resposta: o PGR deve integrar-se com a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, CIPA, conforme previsto na NR1, para garantir a participação dos trabalhadores na identificação e no controle dos riscos ocupacionais. Pergunta: como deve ser a integração do PGR com o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, PPRA? Resposta: o PGR deve integrar-se com o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, PPRA, conforme previsto na NR1, para garantir a identificação e o controle dos riscos ambientais. Pergunta: como deve ser a integração do PGR com o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, PCMSO? Resposta: o PGR deve integrar-se com o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, PCMSO, conforme previsto na NR1, para garantir a identificação e o controle dos riscos à saúde dos trabalhadores. Pergunta: o PGR deve integrar-se com o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, PCMSO, com o objetivo de garantir a identificação e o controle dos riscos à saúde dos trabalhadores? Resposta: sim, o PGR pode anexar outros programas ou documentos, e também pode apenas citar procedimentos padronizados, desde que esses procedimentos estejam integrados ao PGR e sejam compatíveis com os requisitos da legislação de segurança e saúde no trabalho. A integração deve garantir a eficácia na gestão dos riscos ocupacionais. Pergunta: o PGR deve ser baseado no Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho, LTCAT? O PGR substitui o LTCAT ou o Perfil Profissiográfico Previdenciário, PPP? Resposta: não. O Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho,
LTCAT, possui finalidade previdenciária, enquanto o Programa de Gerenciamento de Riscos, PGR, é utilizado para fins de prevenção e gerenciamento dos riscos ocupacionais. O LTCAT é um documento exigido pelo INSS para comprovar que o trabalhador esteve exposto a agentes nocivos, determinando se ele tem direito à aposentadoria especial. Já o Perfil Profissiográfico Previdenciário, PPP, é um formulário que registra todas as informações relativas ao empregado, como atividades exercidas, agentes nocivos, intensidade e concentração desses agentes, além de exames médicos e dados da empresa. O PGR não substitui o LTCAT nem o PPP, pois possuem finalidades e regulamentações diferentes. Pergunta: qual é o formato do PGR que deve ser disponibilizado para fiscalização do trabalho, digital ou físico? Resposta: a norma regulamentadora, NR 1, não estabelece um formato específico para o PGR, podendo ser gerado tanto em formato físico quanto digital. Caso adotado o meio digital, o documento deve ser gerado no padrão da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira, ICP Brasil, garantindo autenticidade, integridade, disponibilidade, rastreabilidade, irretratabilidade, privacidade e interoperabilidade. Além disso, o empregador deve assegurar a inspeção do trabalho amplo e restrito acesso a todos os documentos digitalizados ou em formato digital. Pergunta: posso elaborar um PGR único para todas as filiais da organização que realizem a mesma atividade? Resposta: não. A organização deve implementar o gerenciamento de riscos ocupacionais em cada um de seus estabelecimentos individualmente. Dentro de cada estabelecimento, o PGR pode ser implementado por unidade operacional, setor ou atividade, a critério da organização. Pergunta: qual o objetivo do levantamento preliminar de perigos previsto no item 1.5.4.2 da NR1? Resposta: o levantamento preliminar de perigos é a primeira etapa do gerenciamento de riscos ocupacionais, GRO, e tem como objetivo conhecer os perigos da organização para verificar quais podem ser evitados. Se for constatado que o risco pode ser evitado, a organização interrompe a análise, adota medidas para eliminar o risco e não precisa proceder à etapa seguinte, que seria a identificação de perigos e a avaliação de riscos ocupacionais. Esse levantamento deve ser realizado antes do início do funcionamento do estabelecimento ou novas instalações, para atividades existentes e nas mudanças ou introdução de novos processos ou atividades de trabalho. Pergunta: a organização deve manter evidências de que realizou o levantamento preliminar de perigos? Quais evidências devem ser mantidas? Resposta: sim, a organização deve manter evidências de que realizou todos os processos de gerenciamento de riscos ocupacionais. Com relação ao levantamento preliminar de perigos, as evidências incluem documentos de inspeções dos locais e equipamentos de trabalho, provas de que a organização consultou os trabalhadores sobre a percepção de riscos ocupacionais e monitoramento das condições ambientais e exposições a agentes nocivos, quando aplicável. Pergunta: é possível identificar os colaboradores expostos somente por grupo de exposição similar, GES, sem mencionar as funções dentro de cada um desses grupos? Resposta: sim, a indicação de quem está exposto ao perigo ou risco pode ser feita de forma individualizada ou por grupos de trabalhadores que compartilham o mesmo padrão de exposição, devido à similaridade dos determinantes envolvidos, como ambiente, trabalho no mesmo setor, processos e materiais utilizados e tarefas realizadas. Optando-se pela indicação por grupos, é importante que a documentação identifique a composição desses grupos de exposição similar. Pergunta: a identificação do perigo de forma genérica, como fumos de solda e produtos químicos, é válida? Resposta: não. A organização deve realizar uma análise preliminar das atividades e dos dados relativos aos agentes físicos, químicos e biológicos, para determinar a necessidade de adoção de medidas de prevenção ou de avaliações qualitativas e, quando aplicáveis, quantitativas. No caso da solda, por exemplo, a composição do metal de base, do metal de adição e o tipo de processo de soldagem usado afetam a composição específica e a concentração dos fumos de solda, originando diferentes concentrações de substâncias perigosas como chumbo, níquel, manganês e cromo hexavalente. Cada substância deve ser identificada separadamente para estabelecer níveis de risco ocupacional adequados e estratégias de controle específicas.
Gratidão a todos! E não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no nosso canal e compartilhar o vídeo com amigos e familiares para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações de novos vídeos. Até mais!